Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre regência nominal e verbal, é o item 10 do edital de vocês, do conteúdo de língua portuguesa, tanto do ensino médio quanto do ensino o nível superior. Eu vou responder, vou fazer a leitura, dou alguns segundos a vocês e depois volto com o gabarito explicando. Questão número 1 diz o seguinte: de acordo com a gramática normativa isso consistia, entre outras coisas, em manter os pais longe da escola. Tem-se como exigência da regência do verbo destacado, letra A, um sujeito constituído por um pronome de valor indefinido, letra B, uma construção acessória introduzida pela preposição entre, letra C, um objeto direto como os pais longe da escola, letra D, um complemento introduzido pela preposição em e letra E, um sujeito desinencial que contribui para a coesão do texto. Alguns segundos e retorno com o gabarito. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra D, certo? É um complemento introduzido pela preposição em. Diz assim a frase: isso consistia, entre outras coisas, em manter os pais longe da escola. Então, consistia em manter. Então, o verbo consistir aí, ele é regente da preposição em. O termo regido é a preposição em, certo? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: em relação à regência, analise a frase abaixo. Aí tem as lacunas para serem preenchidas. O rapaz está preocupado, aí a gente preenche seu peso, pois vai à academia diariamente, ele é capaz de ficar bastante tempo treinando. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Letra A. Aí tem as proposições na letra A, pelo, na, em, letra B, com, a, para, letra C, em, para, de, e letra D, com, a, craseado e de. Alguns segundos e retorno com o gabarito. Pessoal, essa questão, o gabarito dela é a letra D, assim como foi na primeira questão também a letra D. O que vai preencher corretamente a lacuna aí é a letra D, que diz assim: o rapaz está preocupado com, no caso, preocupado, ele é um regente que tem com como preposição. O termo regido é com. O rapaz está preocupado com seu peso, pois vai à academia. Esse A craseado, porque quem vai a algum lugar. Então, como a academia exige o artigo A, feminino A, o artigo definido, então por isso a crase aí. Então, vai à academia diariamente e ele é capaz de ficar bastante tempo treinando. Quem é capaz de alguma coisa, certo? Então, o gabarito da questão 2 é a letra D. Vamos agora para a terceira questão. Assinale a alternativa que preencha a correta e, respectivamente, as lacunas. Aí tem as frases: o livro agradou, espaço, e aí tem a palavra críticos. Nós estamos aptos, espaço, qualquer trabalho. Eles são favoráveis, aí tem a lacuna para a gente preencher, né? Que você trabalhe conosco. O médico assistiu, também a lacuna, e aí a última palavra é doente. Aí a letra A tem as opções, ou melhor, aí tem as opções, né? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Alguns segundos para vocês responderem e depois eu retorno. Essa terceira questão, o gabarito dela é a letra A, pessoal, certo? O livro agradou aos críticos. O verbo agradar, ele exige a preposição a. Quem agrada a alguém, certo? E aí são os críticos. Então, juntando tudo, fica aos críticos.
segunda frase diz assim: nós estamos aptos. Quem está apto a fazer algo, a alguma coisa, a qualquer trabalho, tá certo? Terceira questão, eles são favoráveis a que você trabalhe conosco. Favoráveis também exige a preposição a. E o médico assistiu o doente, né? Assistir aí no sentido de da assistência, né? Aí por isso que é assistir o doente. Não, aí não exige a preposição a. Diferentemente, você dizer que assistiu, quando é para se referir a um filme, por exemplo, aí você fala assistiu ao filme, seria, no caso, assistiu ao filme, não o filme, tá bom? Mas nesse caso aí, como o médico assistiu, é no sentido de cuidado, de assistência, aí nesse caso não exige a preposição a. Então, o gabarito dessa terceira questão é a letra A. Vamos para a quarta questão. Analise as afirmativas abaixo em relação à regência verbal. Item 1. Visamos ao sucesso sempre. Item 2. Chegamos para o local indicado no mapa. Item 3. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Estão corretas as afirmativas A. 1 apenas, B. 1, 2 e 3, C. 1 e 2 apenas, D. 2 e 3 apenas e letra E. 1 e 3 apenas. O gabarito dessa questão é a letra E. Os itens 1 e 2 que estão corretos. O item 2, o 2 está errado, está incorreto. O item 1 fala assim: visamos ao sucesso sempre. Quem visa a alguma coisa. Então, é ao sucesso. O sucesso, ele exige o artigo definido o. É masculino, então por isso ficou ao sucesso. A segunda questão, ele fala assim: chegamos para o local indicado no mapa. Na verdade, aí seria chegamos ao local. O verbo chegar exige aí a preposição a e não para. Por isso que está errado o item 2. E o item 3 fala o seguinte: os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Assistir, como falamos anteriormente, aí é no sentido de cuidado, de assistência. Então, por isso, não exige a preposição a. Com isso, a letra E é o nosso gabarito, que os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos agora para a quinta questão. É o seguinte: assinale a alternativa correta que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas. Aí tem: todos foram favoráveis, aí a lacuna, nosso projeto, éramos capazes, a lacuna, realizá-lo, ficamos bem contentes, o espaçozinho para preencher, isso. Aí tem a letra A, do, por e a, letra B, ao, de, com, letra C, por, com e a, e letra D, pelo, por e de. A quinta questão, o gabarito dela é a letra B. Diz assim: todos foram favoráveis ao nosso projeto. Quem é favorável favorável a alguma coisa. E o nosso projeto, no caso. Por isso que é ao nosso projeto. Éramos capazes, quem é capaz de alguma coisa. Éramos capazes de realizá-lo. Ficamos bem contentes com isso. Então, ficamos bem contentes. Aí, nesse caso aí, exige a preposição com isso. Dessa forma, o gabarito é a letra B da quinta questão. Vamos à sexta questão. Com relação à regência verbal, analise as afirmativas abaixo. Item 1. Somos todos muito devotos por Deus. Item 2. Chegamos para o local indicado no mapa. Item 3. Um novo orçamento implicará um outro recibo. Estão corretas as afirmativas letra 1 e 2 apenas. Letra B, 2 e 3 apenas. Letra C, 1 e 3 apenas. Letra D, 2 apenas. E letra E, 3 apenas.
Na sexta questão, o gabarito dela é a letra E. Apenas o item 3 está correto. O item 1 ele está incorreto porque ele fala o seguinte: somos todos muito devotos por Deus. Na verdade, aí o correto aí é devotos a Deus. Então, a palavra devoto ela exige a preposição a. Então, não existe esse por Deus, é devotos a Deus. Por isso está errado. O item 2 ele está errado porque ele fala assim: ó, chegamos para o local indicado no mapa. O verbo chegar ele exige aí a preposição a. Então, chegamos, o certo é chegamos ao local indicado no mapa. Aí o item 3 está correto porque ele diz o seguinte: o novo orçamento implicará um outro recibo. Esse verbo implicar, ele não exige preposição, por isso que está correto o item 3. Vamos agora à sétima questão. É para preencher também as lacunas, né? Aí fala, sou favorável, aí a gente vai preencher que ele participe do trabalho. Está ansioso, lacuna, nos ajudar e tenho simpatia também a lacuna. Ele, fiquem cientes do espaçozinho. Aí assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Viu? Letra A, por disso. Letra B, em, a, para, nisso. Letra C, a, em, com, isso, nisso. E letra D, a preposição D, né? A, com e disso. Só lembrando a vocês que essas questões são questões da banca de vocês, IBFC. O gabarito da sétima questão é a letra A. Que diz assim, ó, sou favorável a que ele participe do trabalho. A palavra favorável, ele exige a preposição a. Quem é favorável a alguma coisa, né? Que ele participe do trabalho. Está ansioso por nos ajudar e tenho simpatia por ele. Então, quem está ansioso por algo, né? Então, é por nos ajudar e tenho simpatia por ele. E finalizando, o enunciado diz assim: fique ciente disso. Então, por isso a letra A é o nosso gabarito. Fica A por disso. Sou favorável a que ele participe do trabalho, está ansioso por nos ajudar e tenho simpatia por ele. Fiquem cientes disso. Vamos agora para a oitava questão. Diz assim: um acento grave presente em trazer alguma paz àquela série de solavancos. Justifica-se em função da ocorrência de crase entre o a, que inicia o pronome demonstrativo, e a preposição a. A letra A. Solicitada pela regência do nome paz. Letra B. Exigida pela regência do verbo trazer. Letra C. Que introduz a locução adverbial. E letra D. Que introduz a locução conjuntiva. Nessa oitava questão aí, o gabarito dela é a letra B, certo? Esse acento grave no pronome demonstrativo aquela existe porque o verbo trazer ele exige a preposição a. Então, quem traz alguma coisa, traz algo a alguém, né? Então, trazer alguma paz àquela série de solavancos. Então, pelo fato do verbo trazer exigir a preposição a, então quando há essa junção da preposição a com um pronome demonstrativo aquela, então é a exigência de crase. Então, por isso, nosso gabarito é a letra B da oitava questão. E só lembrando que da banca de vocês e é de nível superior essas questões, viu? Estou utilizando para nível médio e nível superior, mas as questões que eu estou trazendo aqui, todas elas são de nível superior. E aí, para quem está fazendo nível médio, é bom já treinar dessa forma aí, porque aí vai pegar, quando pegar a prova, não vai ter tanta dificuldade, tá certo? E também não são questões muito difíceis, são questões de exigência razoável. Vamos agora para a nona questão.
No texto 1, atente à seguinte passagem. Pediu-lhes que colocassem numa folha de papel as perguntas que gostariam de fazer. Observe a regência utilizada em pediu-lhes e assinale a alternativa em que a regência apresenta-se incorreta. Nessa questão aqui, eles querem a incorreta, certo? Sempre atentar para isso aqui, tá bom? É incorreta. Letra A fala assim, o professor assinava-os a tudo de uma vez. Letra B, ainda me impediu de comentar sobre seu método. Letra C, procedia às críticas com sensatez. E letra D, para não ofender, pois ele estava sensível. O gabarito dessa questão é a letra A. O professor ensinava-os a tudo de uma vez. Na verdade, aqui o correto não é ensinava-os, e sim ensinava-lhes, certo? Aqui, ensinava-lhes. O professor ensinava-lhes tudo de uma vez. Por quê? Esse verbo ensinar, ele é bitransitivo, ou seja, ele necessita de um objeto indireto e um objeto direto. Aí quando ele fala assim, o professor ensinava, então, aí ensinava-lhes, no caso significa, você pode substituir o quê? Ensinava a eles. Então, esse a é a preposição, é o termo regido pelo verbo ensinar, certo? O professor ensinava a eles, então você pode botar ensinava-lhes, que e substituindo por a eles dá no mesmo, seria nesse caso a preposição. E tudo de uma vez seria o objeto direto, que é aquele que não necessita de preposição, tá certo? As demais alternativas elas estão corretas, a letra B, C e D. Por isso nosso gabarito é a letra A. Vamos agora para a 10ª e última questão deste vídeo. A 10ª fala o seguinte: analise atentamente a seguinte estrutura. Todos se esforçaram para passar no concurso. Considerando-se os conceitos de regência, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, nessa questão eles até negritaram para chamar bastante atenção do aluno. Nós querem a incorreta. A letra A diz o seguinte: a regência verbal é caracterizada pela relação de subordinação entre um verbo e um outro termo. Letra B. No exemplo acima, o verbo é regido por uma preposição a qual liga ao complemento. Letra C. O verbo se esforçaram é intransitivo. Letra D. Pode-se afirmar que esforçaram é o verbo, para é a preposição e passar no concurso é o complemento. O gabarito da 10ª questão é a letra C. Perceba que eles querem a incorreta. Eles dizem que o verbo se esforçaram é intransitivo e não é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Ele por si só já tem um significado. E esse verbo, no caso, se esforçaram, aí nesse caso ele não é intransitivo. Ele necessita de um complemento, tá certo? Então, por isso, a 10ª questão ficou a letra C, que é a incorreta, tá bom, pessoal? Pessoal, vou pedir um favor a vocês, curtam o vídeo, compartilhe com quem necessita de conhecimento de língua portuguesa, que esse é específico para os Correios, mas também tem concursos que exigem esse tipo de conhecimento, outros concursos, tá certo? E comentem também aí no vídeo, tá bom? Façam esse favor, porque vocês vão nos ajudar muito, tá bom? E até a próxima.